Olá, eu sou o professor Alain Rangel, o seu professor de processos e estratégias na criação de empresas. E hoje eu vou começar a nossa primeira aula com uma pergunta poderosa para você. Você sabe por que metade das empresas no Brasil encerram suas atividades sem bem completar um ano de vida? Isso mesmo. Segundo dados do próprio Sebrae, metade das empresas no Brasil encerram suas atividades no primeiro ano. Quer dizer, a cada 100 empresas, 50 nem sequer chegam a experimentar o verdadeiro sabor do empreendedorismo. E por que isso? Bom, 50% dessas empresas também alegam que não fizeram um plano de negócios. E o que é um plano de negócios? Plano de negócios, para vocês entenderem, nós vamos começar hoje com uma forma macro e depois uma análise mais detalhada. De uma visão macro, nós vamos entender o seguinte, que para eu idealizar, seja qual for o meu negócio, um produto, um serviço, não importa, eu tenho que estudar a viabilidade disso. Isso mesmo, estudo de viabilidade. Pessoas em projetos, para quem trabalha na área de projetos, sabe que a cada 100 projetos no mundo todo, 75 projetos não chegam a acontecer de fato, porque o estudo de viabilidade, ele permite com que todas as empresas ou pessoas que desejam idealizar algo consigam simular primeiro para que não tenham prejuízos maiores futuramente. E o estudo de viabilidade, para vocês entenderem, ele é composto pela seguinte estrutura, tá? Recursos humanos, ou seja, as pessoas que você vai precisar para fazer isso acontecer, recursos materiais, equipamentos, né, computadores, enfim, espaço, e recursos financeiros. Quanto de dinheiro eu preciso para investir nesse negócio? Então vamos lá de novo. São 3 os principais recursos: recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Em seguida, custo, prazo e benefício. E o que é isso? Bom, os custos que eu terei com a elaboração disso, o prazo, ou seja, um cronograma que eu devo montar, tá certo? E o que é o cronograma? O cronograma eu vou detalhar em tempo as tarefas que eu terei a fazer, né, que eu tenho a fazer, e neste tempo executar dividindo por etapas. Eu tenho uma forma de fazer isso para mim. E eu considero que as tarefas, elas podem ser quebradas em subtarefas, ok? E para o meu cronograma, a montagem dela, fica tudo muito mais fácil e detalhado. E o outro, os recursos, custo, prazo e os benefícios. Por que benefícios? Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente idealiza um produto ou serviço, tá certo? É interessante de que você tenha, e isso está muito vivo dentro dos empreendedores, que é a paixão pelo negócio, é a idealização, é o seu sonho, é um sonho ousado. Isso que os benefícios irão apontar. Ninguém faz nada pensando, não sei o que vai acontecer. Não, as pessoas elas têm sonhos e isso com os benefícios serão apontados. Então, de novo, recursos humanos, materiais, financeiros, custo, prazo e, por fim, os benefícios. Afinal de contas, se eu quero, por exemplo, convencer um investidor que eu tenho uma boa ideia, quero abrir um negócio e esse investidor vai capitalizar o negócio para mim, eu tenho que apontar os benefícios. E obviamente que isso é viável, também financeiramente e lucrativo, em curto, médio ou longo prazo. Isso de uma visão macro. Mas agora, nós vamos ver de uma forma mais detalhada. E numa forma mais detalhada, o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre plano de negócios. Então, nós vamos primeiramente compreender a importância desse plano de negócios, do planejamento como um todo. Em seguida, nós vamos falar sobre algumas ferramentas de sistematização e organização do processo na criação do negócio. E em seguida, como apresentar uma estrutura de plano de negócio. E como que eu monto um plano de negócio? Como que eu desenvolvo um plano de negócio? Você tem que entender que a empresa,
ela tem que funcionar de uma forma sistêmica e integrada. O que é isso? O que é um sistema? Um GPS, por exemplo, um sistema de posicionamento global. Um GPS funcionaria se você tivesse só aparelho no seu carro, ou com você, ou no seu celular, e você não tivesse o satélite? Ou de que adianta o satélite se eu não tenho o aparelho aqui? Ou ainda, um aparelho que dependa de um mapa onde indique latitude e longitude? Bom, isso é para você entender o que é um sistema. Ou seja, peças menores que são dependentes. Agora, o porquê isso é sistêmico? O porquê a organização ela tem que ser sistêmica? Porque ela depende de todas as partes. Ela depende desses recursos que eu falei, humanos, materiais, financeiros, e eles precisam estar relacionados. Enquanto eles não tiverem o quê? Integrados. Então, por isso, sistêmico e integrado. Ao mesmo tempo que a empresa, a organização é um sistema, tudo tem que se conversar, tudo tem que estar conectado. E é isso que é importante, essa inter-relação, essa conexão, esse relacionamento dessas peças. Vamos pegar alguns exemplos. Área contábil, é necessário um planejamento para isso? Sim. Área financeira, também. Administrativa, marketing, são algumas das principais áreas. Vendas. Como que uma empresa vai sobreviver? Apenas eu administrando bem, mas eu não vendo o meu produto, eu não vendo o meu serviço. Como que uma empresa vai viver apenas de venda se eu não tiver alguém para cobrar desse produto ou serviço? Eu tenho um processo de criação da empresa, coloco tudo em prática, faço uma publicidade maravilhosa e no final das contas eu percebo que eu estou perdendo dinheiro. Por quê? Não há um processo de faturamento adequado. Ou ainda, problemas com impostos. E eu não quero assustar você. Eu quero dizer para você que está pensando em abrir um negócio, ou ainda, para você que está assistindo essa aula, como um complemento, como atividades para o seu conhecimento, saiba que você pode utilizar isso tanto para empreender, quanto para melhorar as atividades da empresa que você trabalha. Isso mesmo. Eu posso ter um espírito empreendedor, criar um plano de negócios, mesmo eu não sendo o dono da empresa, mesmo eu não sendo idealizador da empresa. Afinal de contas, essa inter-relação, essa força de diversos setores dentro da empresa é que vai fazer realmente com que as coisas aconteçam com um tremendo sucesso. Tá certo? Então, vamos para a próxima parte agora. Para se criar um plano de negócios, então, é necessário entender o tamanho do seu negócio. Entendendo o tamanho do meu negócio, eu costumo dizer para os meus alunos e para os meus clientes, para as pessoas que eu dou consultoria, que é muito importante entender, antes de mais nada, o mercado que você vai atuar. Existem empresas especializadas em pesquisa de mercado. Isso também deve fazer parte do seu inicial processo de plano de negócios. O PN, plano de negócio. Então isso deve fazer parte. Pesquisar primeiro o mercado. Mas como que eu pesquiso o mercado? Olha, eu contratei uma empresa, mas ela cobrou muito caro. É isso que eu ouço muito. Falar, as empresas cobram caro para pesquisar clientes, para entender clientes em potencial na região, enfim. Olha, eu conheço pessoas que de tão boa vontade e por quererem que as coisas acontecessem, a própria pessoa, o próprio empreendedor, ele buscou informações na região. Ele visitou outras empresas, ele entrou em contato com clientes em potencial, ele foi na rua, distribuiu panfletos, questionários perguntando se a pessoa gostaria, por exemplo, de uma lanchonete naquela rua, se aquele bairro especificamente demandava um mini mercado, o quanto seria satisfeito se um preço X atendendo ali aquele público. Ou seja, é claro que uma empresa especializada nisso, ela tem toda uma estrutura e ela vai trazer dados altamente fortes, muito fortes, né? Capazes de criar uma inteligência de negócios para você. No entanto, se você não tem essa estrutura ou não tem isso planejado no seu investimento inicial, não tem problema. Você mesmo pode coletar essas informações. Agora, o que você não pode é arriscar no plano de negócios.
não fazer o plano de negócio. Como fazer o plano de negócios é o que é mais importante. Agora, não ter a estrutura, não ter a consultoria, isso é só uma questão de tempo. Muitas vezes a sua empresa, em pouco tempo, ela já ganha força para isso, para eu poder reinvestir. Porque eu tive condições e eu tive os meus recebíveis. Um outro ponto importante é a parte de investimento financeiro. Se eu determino os recursos financeiros, se eles já estão pré-estabelecidos para a empresa, fica muito mais fácil de eu saber quanto eu preciso lucrar para, antes de mais nada, pagar aquilo que eu já investi, poder pagar as contas que são rotineiras atuais. Isso nas aulas de contabilidade vocês entenderão a diferença entre ativo e passivo para aprender isso com mais detalhes, mas o quão é importante já estar desenhado isso. E acima de tudo, a questão que eu falei do cronograma, o tempo, para que você saiba o quanto será utilizado e em que tempo. Porque muitas pessoas sem um plano de negócio acabam se aventurando. E o pouco de dinheiro que tem para investir acabam perdendo tudo e ainda o pouco de dinheiro que também tinham para investir foram investidos de forma errada. De repente numa ação de marketing equivocada. Eu fechei negócio, metade do meu dinheiro foi para uma campanha de rádio, por exemplo, para informar a inauguração da minha empresa. Né? Mas será que o seu público ouve essa rádio? Será que o seu público passa por aquela avenida onde você colocou lá um outdoor, um banner, enfim? Será que o seu público passa por ali? Será que é realmente aquele público que você deseja ver? Algumas pessoas colocam, por exemplo, planejam colocar parte dos seus recursos de publicidade em vidros traseiros de ônibus. Algumas empresas têm públicos que estarão ali no trânsito visualizando aquilo, outros não estarão com o seu público-alvo correto. Ou seja, plano de negócios vai muito além do financeiro, vai muito além da propaganda, ok? Pense nisso e até a próxima aula.